A semana está cheia de novidades nas faculdades integradas do Brasil. Veja agora no UniBrasil em Síntese. Estudantes de jornalismo das faculdades integradas do Brasil lançam a revista Repórter. Primeiro encontro entre jornalismo e literatura reúne palestras de escritores renomados. Projeto UniBrasil Futuro recebe o economista Gustavo Franco no dia 7 de maio. UniBrasil Curitiba Rugby vence a segunda etapa do Paranaense. A arte de reportar. Este é o grande desafio do jornalista. E nada melhor do que exercitar isso com uma revista produzida por quem aprende e também ensina. Os alunos do 7º período do curso de jornalismo lançaram a revista Repórter. O jornalista Mussa de Assis foi o convidado especial da noite. O tema foi escolhido pelo coordenador do curso, que é a experiência na formação do jornalista. Então, acredito que eu fui convidado exatamente pela experiência que eu tenho. 48 anos de jornal. Passei por várias etapas, mas principalmente nos últimos 45 anos eu dirigi jornal. Primeiro o Estado do Paraná, passei pelo Estado de São Paulo, vários jornais. É fundamental o acadêmico, ele tem que buscar esse contato, primeiro dentro das redações e segundo com gente mais experiente. Essa experiência que vai formar, de fato, o profissional. Uma revista ela faz parte do projeto da disciplina, né? E era preciso ensinar jornalismo em revista e o que a gente fez foi fazer um planejamento e produzir essa revista. O tema foi escolhido pelos alunos, né? Obsessão é o tema de capa, né? E reflete digamos assim, uma das melhores reportagens feitas pelos alunos. Olha, o resultado eu considero muito bom. Eu acho que superou as expectativas e tem recebido elogios dos nossos amigos professores, profissionais da área. E os alunos têm gostado muito também. Feira de livros, reportagem e palestras com escritores renomados. Isso foi um pouquinho do que aconteceu durante o primeiro encontro entre jornalismo e literatura. O evento foi uma atividade promovida pelos cursos de jornalismo e letras. A ideia de choque ocorre às vezes, mas o que existe desde o começo dos tempos é um entrelaçamento sempre entre a literatura e o jornalismo, sendo que a gente tem exemplos de obras literárias que têm um forte conteúdo jornalístico, porque elas documentam, tem um lado reportagem, e tem peças jornalísticas, funcionalmente jornalísticas, que têm um valor literário grande, né? A pessoa que tem em si a vontade de escrever, eu acho que ela não deve ser limitada, eu vou escrever como jornalista, vou escrever como escritor. Acho que ela deve visar tudo, né? E procurar ser escritor no sentido mais amplo da palavra, né? Jornalismo nada se inventa, né? E isso eu acho maravilhoso, porque eu acho que o real ele é tão surpreendente, né? Não tem ficção que alcance. Então, quando a literatura, a gente usa no sentido de que a gente faz uma apuração tão completa, né? Que pega toda a complexidade daquela realidade que a gente foi buscar, que tem cheiro, tem textura, tem gesto, né? Tem nuances.
né? Tem silêncios. Quando a gente apura tudo isso, a gente tem tanta informação, e informação muito precisa, que a gente consegue construir um texto que o leitor possa ler com o prazer de uma ficção, né? Só que daí a gente leva ele para aquilo que a gente viu. A gente está toda complexidade do real, ele pode fazer suas próprias escolhas, não as nossas, né? Eu acho que eu não acredito em vidas comuns. Eu acho que toda vida é extraordinária. O que acontece é que os nossos olhos são domesticados, né? A gente está tão acostumado a ver sempre as mesmas coisas, a olhar para a nossa vida como se a nossa vida fosse banal, como se a vida das pessoas que a gente conhece fosse banal, que a gente não enxerga o extraordinário da vida. Então, no meu trabalho, eu busco recuperar, resgatar a singularidade da vida de cada um. E essa é uma forma de eu resgatar a minha singularidade, né? Quando a gente alcança o extraordinário do outro, a gente alcança o que há de extraordinário, o extraordinário que nos habita, né? Então, estou muito feliz de estar aqui, né? Fico muito feliz que as pessoas querem ouvir, né, sobre esse jornalismo, sobre a vida comum, e acho muito importante esse debate, né? Eu acho que sempre que a gente vai para algum lugar, é um encontro, né? Eu sempre falo que reportagem, ela é um encontro entre o repórter e o personagem. Se os dois não saem transformados desse encontro, ela não aconteceu. Eu acho que isso aqui hoje também. Se eu não sair transformada por essa experiência e vocês não saírem transformados por essa experiência, não aconteceu. Então eu espero que a gente se transforme nesse encontro, porque isso é muito especial. O que a gente chama de narrativas da vida real é toda a história envolvendo pessoas reais, lugares reais e situações reais. Então, eu estou dizendo de pessoas que, se eu quiser, depois de ler, eu posso procurar aquelas pessoas e conversar com elas. Elas não são como personagens de um livro de Machado de Assis, que não tem como acessá-las, né? Houve um retorno disso, do interesse disso, no mercado editorial, que envolve livros, na psicologia, na assistência social, e acabou resultando num interesse também na área jornalística, que era inevitável, porque, aliás, esse é um dos papéis do jornalismo. A Feira de Livro e Reportagens é a oportunidade de jornalistas de todo o Paraná mostrarem seu trabalho e discutirem temas que geralmente não saem na mídia, como é o caso desse livro aqui. O Autismo é Outra História, produzida pela jornalista Neuci Guimarães, que foi vencedora do último prêmio Sangue Novo de 2008. Em princípio seria um livro documental, simplesmente falando do fato sobre o autismo. A vantagem que você tem da narrativa, você pode aprofundar o fato. É uma notícia que vai receber os contornos da realidade mais forte do que a notícia em si, porque fica uma reportagem em profundidade, e o livro ele expande essa visão do assunto que você quer tratar. Eu já escrevia alguma coisa, eu já gostava de escrever, e acho que isso somou. O jornalismo e literatura foi perfeito para mim, para o meu projeto, veio a calhar mesmo. E eu achei muito importante, e espero que tenham outros eventos iguais. O ciclo de debates do curso de Pedagogia vai até 26 de maio e trata de temáticas contemporâneas da educação nacional e internacional. Neste primeiro semestre, o assunto é a relação educação e mídia. O evento começou com uma palestra sobre formação do discurso educacional no Brasil. Esse faz parte de uma prática do curso de Pedagogia, que além da nossa semana acadêmica, nós procuramos trazer pessoas importantes da educação brasileira, pelo menos 2 por ano, né? Às vezes nós fazemos até mais do que isso. Nesse caso vai vir o doutor Paulino Mota. Ele é uma pessoa que já tem uma trajetória muito grande na educação brasileira. Talvez a maior expressão tenha sido seu trabalho no INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, onde digamos assim, a agência do governo federal que fomenta os dados econômicos e também organiza as políticas educacionais do Brasil, né? Então, portanto, ele foi uma pessoa que desenvolveu aí
uma contribuição bastante grande para a educação brasileira. Além disso, ele é um estudioso muito importante. Essa tese de doutorado que ele vai nos expor hoje aqui para os nossos educandos, né, ela reflete um trabalho longo dele, na qual ele estudou a formulação das políticas brasileiras de educação durante os anos 90 e o começo dessa primeira década do século XXI, e foi orientado pelo Michael Apple, que é hoje reconhecidamente um dos maiores educadores do mundo. E além disso, ele também está retornando agora da reunião nacional da Associação Estadunidense de Educadores, né, que seria correspondente à nossa ANPED, onde todas as grandes pesquisas produzidas na América do Norte são apresentadas. Isso também ele vai socializar conosco um pouco essa experiência com os professores aqui do curso de Pedagogia. Veja, nós temos hoje um quadro docente no curso de Pedagogia que é de alto nível, né? Todos nós somos mestres ou doutores e todos têm produção acadêmica de alto nível reconhecida dentro do Brasil. Mas nós também temos nos esforçado muito para trazer figuras acadêmicas de renome nacional e internacional. Nós já tivemos aqui, por exemplo, o doutor Adriano Nogueira, da Unicamp, que é um dos mais importantes especialistas em educação popular, entre outros, né, que nós já trouxemos, mas te citando esse. E o caso do Paulino Motter vem no mesmo sentido. Assim, nós estamos propiciando aos nossos educandos aqui, do curso de graduação no Brasil, oportunidades que muitos professores universitários de outras instituições não têm. O professor Paulo de Barros Carvalho, maior tributarista brasileiro, falou aos estudantes das Faculdades Integradas do Brasil e do curso de especialização em Direito Tributário do IBET. Eu não acredito na menor possibilidade de uma reforma tributária em termos estruturais. Em termos estruturais significa dizer em termos de modificação do sistema tributário vigente no país. O país é de uma estrutura muito complexa. Em termos democráticos, tem que ser ouvidos os 27 estados, contando com o Distrito Federal, mais a União, naturalmente, os 5.600 e tantos municípios e, além disso, o contribuinte. É uma reunião muito difícil, é um projeto dificílimo, tanto assim que foi iniciado no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, foi retomado no segundo governo Fernando Henrique Cardoso, foi retomado pela segunda vez pelo governo Lula e agora continua, mas em termos de total impraticabilidade. Existem mais de 470 propostas, muitas delas substitutivas, o que significa dizer que não há a menor possibilidade de uma reforma tributária estrutural. Realmente a carga tributária no Brasil está altíssima e a sociedade tem que reagir. Ela tem reagido, mas tem encontrado esses obstáculos todos da estrutura complexa do Estado brasileiro. E antigamente isso era feito de cima para baixo no tempo do governo militar, portanto era fácil fazer uma reforma estrutural como foi feita. Com a democratização do país, em face dessas dificuldades, dessa complexidade, tudo isso tornou muito difícil. Eu acredito então, para resumir, em soluções tópicas, pontuais, um aqui, outro ali, resolvendo o probleminha dos tributos não cumulativos aqui, do imposto sobre a renda ali, etc. Uma coisinha assim, bem simples. Na verdade, qualquer parceria é uma união de esforços, é importante porque leva a um crescimento de ambas as partes, tanto do curso, do IBET, como da própria Unibrasil. Na verdade, para o IBET foi muito importante se unir à Unibrasil, porque a Unibrasil é uma instituição de credibilidade, hoje com muito conceito no Paraná e no Brasil, e o IBET também tem uma história muito importante no direito tributário, tem 30 anos de existência, e tem, enfim, toda uma história, uma experiência que tem feito do IBET um dos grandes cursos de especialização em direito tributário no país.
A matéria tributária hoje realmente, hoje sempre foi, né? A tributação é a grande fonte de receita do Estado, é um instrumento de realização de redistribuição de riqueza. Então hoje nós, por exemplo, a gente verifica que com o problema da crise, a gente consegue regular a situação econômica através de uma redução da carga tributária. Quando a situação é inversa, e o que ocorre normalmente, a gente tem, em regra, uma elevação da carga tributária. Mas hoje há uma vontade unificada dos nossos governantes e daqueles que detêm o poder tributário de solucionar esse problema da brutal arrecadação que a gente tem no país. É uma das cargas tributárias mais altas do mundo, não é a mais alta, mas é a mais sentida, porque nós não temos retorno em serviços, enfim. E o curso de direito tributário, em convênio com a Unibrasil, o curso de direito tributário do IBET, em convênio com a Unibrasil, tem procurado enfrentar essas questões atuais e buscar soluções pelo viés acadêmico. Na verdade, a gente consegue unir a teoria, a prática, como dizia o professor Lourival Villanova, a ciência à experiência. Então, é isso que o IBET, em conjunto com a Unibrasil, tem buscado. Legislação coerente e justiça eficiente. O papel do Legislativo e do Executivo no contexto da legística. Este é o tema do encontro que reúne pensadores do direito no dia 8 de maio nas Faculdades Integradas do Brasil. As professoras Fabiana de Menezes Soares, doutora da Universidade de Minas Gerais, e Patrícia Rosset, doutora em Direito Constitucional e mestre em Direito do Estado, farão parte das discussões. Informações pelo telefone 41-3361-4314. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo e-mail pesquisadireito@unibrasil.com.br. O projeto Unibrasil Futuro recebe o economista Gustavo Franco na quinta-feira, 7 de maio. A palestra acontece às 19 horas no auditório Desembargador Cordeiro Cleve, no Bloco 6, aqui na Unibrasil. Mestre em Economia do Setor Público e doutor pela Universidade de Harvard, Franco foi secretário adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda, diretor de Assuntos Internacionais e presidente do Banco Central do Brasil. O Unibrasil Futuro, ele pretende, em primeiro lugar, ser eclético. Trazer personalidades que falem de assuntos muito diferentes e, às vezes, com posicionamentos antagônicos entre si. Porque a diversidade de olhares é que dá a independência necessária para uma instituição de ensino superior, né? Só há crescimento intelectual quando há instituições que apostam em pensar francamente o país, pensar francamente a República, sem se reduzir a ideologias localizadas. É importante que esses personagens sejam provocativos. Muitas vezes vão dizer coisas que parte da plateia não concorda, até não gosta, mas essa provocação é muito saudável. É saudável para a democracia, é saudável para o pensamento, é saudável para a liberdade. E também o Unibrasil Futuro vai trazer pessoas de várias áreas diferentes. No ano passado nós tivemos o Daniel Pisa, que é editor de Estadão, autor de uma biografia polêmica sobre Machado de Assis, e o Arnaldo Antunes, que é um dos maiores poetas brasileiros e um cantor importante, um artista importante. Esse ano tem o Gustavo Franco e ainda teremos outros convidados que envolvem, inclusive, presidenciáveis, artistas, escritores, pessoas de importância e de relevância no pensamento brasileiro contemporâneo. Mais importante do que a palestra, que certamente será sensacional, já que o Gustavo Franco é um dos principais articuladores do Plano Real e também uma das maiores autoridades do país para trabalhar, para falar a respeito da crise mundial e como ela se reflete no Brasil. Mais importante do que isso é que ela é o ponto máximo de uma série de atividades que o Unibrasil Futuro propõe. Então, os alunos estão produzindo grupos de estudo e até os alunos de jornalismo produzindo um jornal específico sobre a trajetória do Gustavo Franco e dos assuntos relacionados a ele, e outras ações, artigos dos professores. E quando o Gustavo Franco subir ao palco do auditório Desembargador Cordeiro Cleve, as pessoas que estarão participando, boa parte delas, estarão com o espírito já imbuído desse processo intelectual. Então, é um tipo de atividade que tem reflexo em muitos momentos. Ela não acaba ali. Ele vai ser debatido em sala de aula depois. Ele vai entrar em contraste com outros palestrantes que eventualmente apareçam aqui. Outras atividades que nós vamos agendar ao longo do ano e que deem continuidade a esse processo, porque a aprendizagem precisa continuar
para além de um evento ou de uma aula. Todos estão convidados para o evento em que também serão premiados os alunos com melhor índice de rendimento acadêmico entre os 26 cursos da instituição. A entrada é gratuita e aberta a toda a comunidade. As inscrições devem ser feitas pelo site unibrasil.com.br. O GRUTU, Grupo de Teatro das Faculdades Integradas do Brasil, está levando cultura às crianças curitibanas. Neste início de semana, o grupo encenou a peça infantil A Incrível Viagem de Doc Comparato no Hospital Pequeno Príncipe e na Associação Paranaense de Apoio à Criança com Neoplasia. A montagem integra o programa GRUTU Comunidade, que tem o objetivo de estimular a formação da cidadania por meio do teatro. As apresentações serão gratuitas. Mais detalhes pelo telefone 41-3361-4274. A segunda edição dos Jogos Universitários das Faculdades Integradas do Brasil acontece de 23 a 31 de maio nos finais de semana. As inscrições devem ser feitas até 12 de maio nas coordenações de curso. A ideia dos jogos ela é resgatar a questão da prática esportiva. É uma coisa que está bem esquecida hoje no nosso meio e nós temos uma população muito grande aqui dentro da instituição. Então, com os jogos a ideia é incentivar a prática da atividade física dentro do meio acadêmico. E também a interação entre os cursos, né? Tem muitos acadêmicos que trabalham, estudam no bloco 6, no 5, no 4 e não se conhecem, não sabem quais são os cursos que nós temos hoje aqui, são 26. Então, através disso, a gente vai tentar passar para eles o que é também a faculdade, os demais cursos, né? Tudo que nós fazemos aqui. Todo e qualquer aluno matriculado, que esteja matriculado oficialmente no seu curso, ele pode representar o curso dentro das modalidades. No caso, são 5 modalidades: o atletismo, basquete, vôlei, futsal e handebol. 5 modalidades, tanto para o masculino quanto para o feminino. A ideia principal desse segundo Jogos Universitários é fazer a disputa entre os cursos. Sendo entre os cursos, cada curso só pode se fazer representar com uma equipe dentro de cada modalidade, no masculino e no feminino. Todas as disputas serão feitas aqui na nossa instituição, dentro do nosso complexo esportivo. Toda a arbitragem são árbitros de federação, arbitragem especializada. Não usaremos nenhum acadêmico, nenhum professor para aplicar as regras. Todas essas informações que eu estou passando, elas se encontram no site da instituição. Os interessados vão poder clicar no site, né, verificar regulamento geral, verificar os regulamentos específicos sobre a premiação. Mais à frente teremos a tabela dos jogos após o congresso técnico, né. Até o dia 12 nós temos o período de inscrição dos jogos. Então 12 é uma terça-feira, aqui na Secretaria do Bloco 4, mediante um ofício do coordenador de curso, né, inscrevendo o curso nas seguintes modalidades. Cada modalidade tem uma ficha de inscrição e cada aluno, atleta, necessita também assinar um termo de uso de imagem. Com essa documentação, eles trazem aqui na Secretaria do Bloco 4 até o dia 12. No dia 18, também uma terça-feira, no final da tarde, às 17 horas, teremos o congresso técnico do evento. Cada equipe, cada curso inscrito deve se fazer representar, pelo menos com uma pessoa. Nesse congresso técnico, nós faremos o sorteio dos jogos, vamos por a chave vai estar montada, vamos sortear as equipes dentro da chave. Os jogos são 2 finais de semana seguidos, 23 e 24, 30 e 31, sábado e domingo, manhã e tarde. A ideia é fechar cada modalidade em um final de semana. Então, a princípio, futsal no dia 23 e 24 e vôlei. O atletismo também no dia 23. Daí, no segundo final de semana, o basquete e o handebol. Acesse o regulamento e outras informações em unibrasil.com.br/unijogos. A equipe do Unibrasil Curitiba Rugby Clube é campeã da segunda etapa do Paranaense realizada em Londrina no último final de semana. Mesmo com a falta de alguns jogadores, a condição física prevaleceu sob o forte calor do norte pioneiro.
A próxima etapa acontece no dia 30 de maio no Centro de Capacitação Esportiva da Paraná Esporte, em Curitiba. Até lá, o Unibrasil joga pela Liga Sul, recebendo no dia 9 de maio Charrua e vai até Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, enfrentar a equipe do Farrapos.